Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é não pensar, não se perguntar, não imaginar e não ficar obcecado. A melhor coisa que você pode fazer por si mesmo é apenas respirar e ter fé em Deus que tudo dará certo. Ao longo da Bíblia e desde os tempos imemoriais, uma das coisas mais consistentes que Deus tem dito à humanidade é que devemos fixar nossos olhos nele. Ainda hoje, Deus está te dizendo para fixar seus olhos nele. Ao fazer isso, você começará a ver o que ele está fazendo, fez e fará. Você começará a enxergar Deus e sua obra, e seu foco em outras coisas ao seu redor ficará mais fraco. Há uma música muito conhecida do ministro cristão Kent Henry, que traduzindo do inglês o título diz: "Quando eu olho para a tua santidade." Veja o que diz a letra traduzida. Quando olho para a tua santidade, quando eu olho para a tua beleza, quando todas as coisas que cercam se tornam sombras, à luz do Senhor. Quando encontrei a alegria de alcançar teu coração, quando minha vontade for entronizada em teu amor, quando todas as coisas que cercam se tornam sombras, à luz do Senhor. Veja, quando você olha para a luz, você perde o foco na escuridão circundante. Aprendi algo há alguns anos estudando o conceito de pós-imagem. Quando você olha para um objeto brilhante por algum tempo e depois olha para outro objeto, seus olhos levarão algum tempo para se ajustarem à nova imagem, e você continuará vendo a imagem anterior lançada no novo objeto. Este fenômeno de ver uma imagem depois de desviar o olhar de uma fonte de luz brilhante é chamado de pós-imagem. É uma ilusão de ótica que ocorre quando os olhos continuam a gerar uma imagem na ausência de um estímulo. Isso acontece porque os fotorreceptores da retina continuam a disparar mesmo depois que o estímulo é removido, causando uma impressão persistente da imagem. Embora isso seja biológico, é aplicável para explicar o poder de focar no espiritual. Veja, você começará a acreditar e a ver todo o resto através de tudo que o seu espírito focar por tempo suficiente. Se você se concentrar por muito tempo em como as coisas são difíceis, mesmo que as situações mudem para melhor, você ainda lidará com as novas situações como se fossem tão difíceis quanto a situação anterior. Por quê? Porque seus fotorreceptores espirituais, seu coração e sua mente adotaram isso como norma. Isso me lembra a história dos israelitas no deserto, quando chegaram muito perto da terra prometida. Depois de viajarem por um longo tempo, eles estavam prestes a cumprir a promessa, e Deus instruiu Moisés a enviar espiões para ver a terra e trazer notícias. Isso foi uma espécie de antecipação do que eles estavam prestes a entrar, como ir ver uma casa que você comprou só para curtir a ideia de morar ali, ver o novo ambiente e respirar a paisagem. Pois bem, os espiões viajaram e depois de algum tempo todos voltaram. Foi quando a verdadeira batalha começou. A Bíblia diz que esses homens vieram com frutas gigantes e ótimas notícias sobre a terra. Depois de divertir as pessoas e deixá-las entusiasmadas com o que viram, eles estouraram os balões de todos dizendo: "Mas não podemos entrar, essas pessoas são fortes demais para nós, a própria terra devora seu próprio povo, existem gigantes na terra e éramos gafanhotos diante deles. Eles vão nos esmagar se tentarmos tomar a terra." Assim que o povo ouviu isso, começou a lamentar. Quem melhor para contar a verdade do que aqueles que já foram lá, certo? Se você estivesse lá, talvez também tivesse acreditado na palavra deles. Porém, dos 12, havia 2 que tinham opiniões diferentes, Josué e Calebe. Esses 2 tentaram acalmar as pessoas contando o que estou prestes a contar. Aqui está como a Bíblia registra suas palavras ao povo no livro de Números, capítulo 13, versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: "Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela." E continua também em Números, capítulo 14, versículos 6 ao 9. "E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais." Qual foi a diferença entre os relatos dos 10 homens e de Josué e Calebe? O primeiro grupo estava mentindo?
Não, não estavam. Havia gigantes reais na Terra naquela época. Eles trouxeram frutas gigantes que eram a prova de que a Terra era muito frutífera. No entanto, a diferença entre eles foi que um grupo se concentrou na dificuldade que tinha diante de si, enquanto o outro se concentrou na força de Deus. O segundo grupo permitiu que a sua convicção do apoio de Deus aumentasse a sua confiança de que os gigantes eram considerados algo a ser devorado. Meu amigo e minha amiga, Deus vai fazer algo tão grande na sua vida que você olhará para trás e ficará surpreso. A Bíblia nos diz para nos alegrarmos quando passarmos por momentos difíceis. Não porque é fácil, mas porque quando temos o Senhor conosco, tempos difíceis produzem maiores alturas de glória. Veja o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quando as coisas ficarem difíceis, lembre-se de que você não está sozinho. Deus ainda está com você. À medida que a batalha se intensifica, lembre-se das palavras de sua promessa: nunca te deixarei, nem te desampararei. Deus está sempre com você, meu amigo e minha amiga que me ouve agora. Você pode não sentir isso o tempo todo, mas Ele está aí com você. Ele quer que você creia nisso. Às vezes, Deus pode impedir você de passar por alguma luta. Outras vezes, Ele permite que você passe por isso e saia vitorioso. Suas ações não necessariamente o afetam na escolha da situação que lhe convém. Veja, Ele é Deus e é sábio demais para estar errado e amoroso demais para ser cruel. Se Ele permite que você esteja em uma situação, saiba que Ele está fazendo isso para reproduzir algo maior em sua vida. Se Ele está permitindo que você enfrente a tempestade agora, é porque Ele está tornando você uma pessoa melhor e está te dando um testemunho maior. Quanto mais duras forem suas batalhas, maior será o seu testemunho. Na história que contei anteriormente sobre os israelitas, dos 12 espias e da geração mais velha que deixou o Egito rumo à Terra Prometida, apenas Josué e Calebe entraram com sucesso na terra. Os outros, que não confiaram em Deus o suficiente para crer que poderiam entrar, todos morreram no deserto. E adivinha só, eles não morreram nas mãos dos gigantes que temiam que os matassem. Eles morreram por sua desobediência a Deus. Seus medos os levaram na direção oposta, para longe de Deus e para o perigo que temiam. Deus entende a situação diante de você ainda mais do que você. Ele é o único que pode lidar com a situação. Você não pode fazer isso sozinho. Sua confiança não deve estar em saber que você pode suportar ou lidar com a situação. Por quê? Porque as situações podem ir além das suas expectativas. Sua segurança não deve vir da confiança na ajuda das pessoas ao seu redor, porque elas são limitadas, podem falhar e não têm garantia de sucesso. As condições provaram ser muito difíceis de serem corrigidas pelos médicos. As situações se revelaram demasiado difíceis para o dinheiro resolver. E se a pessoa perder o emprego? E se a pessoa que prometeu te ajudar morrer? No entanto, existe alguém que pode entrar em contato com você em qualquer lugar e a qualquer hora. Ele está sempre com você. A Bíblia nos dá essas palavras para que saibamos que podemos colocar nossa fé em Deus e ter certeza de que Ele não falhará, não importa quanto tempo leve. Veja Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Ao lembrar que nunca está sozinho, você obterá forças para superar os momentos difíceis. Não deixe o diabo dizer que Deus te abandonou. Ele nunca te deixará sozinho para tentar fazer o que Ele sabe que só Ele pode fazer por você. Ele sabe que você precisa da força dele e quer que você saiba que mesmo quando você se sentir fraco, Ele está lá para te ajudar e dar toda a força que você precisa. Tire os olhos da dificuldade hoje e olhe para o Deus que é o Todo-Poderoso. Deixe a sua fé ganhar vida ao saber e acreditar que Deus está ao seu lado e à medida que você confia nele e continua a seguir em seus passos, Ele te levará a um lugar melhor como uma pessoa melhor. Veja essas palavras inspiradoras do livro dos Salmos, capítulo 66, versículos 8 ao 12. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça.
Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Seu relacionamento íntimo com Deus fica mais forte durante o sofrimento, mais do que em qualquer outra época da sua vida. Muitas vezes pensamos que estamos amaldiçoados, mas isso está muito longe da verdade. Às vezes, os tempos difíceis mostram que você é muito abençoado. Você tem uma experiência com Deus ao contrário de outros cristãos ao seu redor. Muitas pessoas buscam a presença de Deus sem sucesso, mas você pode dobrar seus joelhos e entrar na presença de Deus em segundos. Quando tudo está indo bem em nossas vidas, nossos corações seguem em várias direções diferentes. Quando você está passando por provações, você fica mais inclinado a buscar a Deus de todo o coração. Deixe que este seja o momento em que você exclui tudo ao seu redor para reconhecer que não está sozinho. O Deus vivo está com você e é fiel para te ajudar a superar isso. Você já se viu no meio de uma batalha, se sentindo oprimido e inseguro quanto ao resultado? São nesses momentos que surge a nossa maior arma, a adoração. Sim, a adoração tem o poder de fazer o diabo fugir mais rápido do que qualquer outra coisa. Quando elevamos louvor e gratidão ao céu, mesmo em meio às nossas provações mais difíceis, as correntes são quebradas e a vitória nasce. Deixe-me compartilhar com você a história de dois homens chamados Paulo e Silas. Eles se encontraram em uma cela de prisão escura e sombria por pregarem o Evangelho. Agora, a maioria das pessoas reclamaria e se desesperaria em tal situação, mas não Paulo e Silas. Eles entenderam o poder da adoração. Então, em vez de lamentarem na comiseração, eles escolheram louvar a Deus e ergueram a voz em cânticos de adoração e gratidão, enchendo aquela cela da prisão com a doce fragrância da adoração. E adivinha o que aconteceu? As correntes foram quebradas e as portas da prisão se abriram. A adoração deles se tornou um catalisador para milagres. Quando escolhemos louvar a Deus em meio às nossas batalhas, algo sobrenatural acontece. Deus percebe e age em nosso favor. Ele luta as nossas batalhas e as transforma em bênçãos. Sei que nem sempre é fácil louvar quando as tempestades da vida estão nos assolando, mas lembre da história de Josafá. Quando confrontado com rumores de guerra e um vasto exército que ameaçava subjugá-lo, ele não confiou nas suas próprias estratégias e planos. Em vez disso, ele se voltou para o Deus da vitória. Ele entendeu que suas batalhas não eram só dele para lutar. Portanto, se você se encontrar no meio de uma batalha hoje, te encorajo a seguir os passos de Josafá. Busque a face de Deus e louve de todo o coração. Não espere a vitória chegar. Louve agora, no meio da tempestade. Ao fazer isso, observe como Deus se move em seu favor. Você pode estar se perguntando, mas como o louvor transforma batalhas em bênçãos? Bem, quando louvamos, nosso foco muda a magnitude dos nossos problemas para a grandeza do nosso Deus. Declaramos sua soberania sobre nossas circunstâncias. Lembramos a nós mesmos que Ele é fiel e tem o poder de transformar nossas batalhas em bênçãos. E aqui está a bela verdade. Deus não está limitado pelo tamanho da sua batalha. Assim como Josafá e seus homens encontraram uma abundância de despojos após a vitória, Deus pode transformar suas batalhas em bênçãos transbordantes. Mas tudo começa com a sua disposição de adorar a Deus e de entregar suas batalhas em suas mãos capazes. Então, encorajo você a levantar sua voz em adoração. Deixe o seu louvor ser uma arma que dispersa o inimigo e convida a presença de Deus para a sua situação. Confie que Ele está trabalhando nos bastidores, alinhando tudo para o seu bem. Suas batalhas podem ser ferozes, mas Deus é maior, e Ele pegará essas batalhas e as transformará em bênçãos que você jamais poderia imaginar. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você em cada passo do caminho. Portanto, louve de todo o coração e observe como Ele transforma suas batalhas em bênçãos. Nas profundezas do meu desespero, nunca imaginei que emergeria mais forte. A vida me desferiu golpe após golpe e pensei que havia chegado ao meu limite, mas eu mal sabia que Deus estava moldando meu espírito, me preparando para as batalhas que estavam por vir. Veja, não são as batalhas em si que dizem a respeito de Deus. É a pessoa que nos tornamos em meio às lutas. Ele quer que compreendamos a verdade de que já somos vitoriosos lutando numa posição de triunfo. É inspirador ouvir as histórias daqueles que venceram as adversidades.
Suas palavras ecoam no tempo, nos lembrando que alguém percorreu o caminho que estamos trilhando atualmente. E se eles saíram vitoriosos, nós também podemos. Há um conforto indescritível em saber que nossas lutas de hoje se tornarão a fonte de força para o amanhã de outra pessoa. Suas batalhas, meu amigo e minha amiga, não são em vão. São um testemunho em formação, uma narrativa poderosa de transformação à espera de se desenrolar. Creia de todo o coração que suas batalhas serão transformadas em bênçãos. A sua vitória não é uma mera possibilidade, ela já está certa no abraço amoroso de Cristo Jesus. Ele é o refúgio onde você pode encontrar consolo em meio às tempestades implacáveis da vida. Se apoie nele, que é quem ajuda os desamparados e defende os fracos. Confie que Deus lutará em seu nome. Posso não compreender totalmente a magnitude da sua dor, o peso dos seus fardos ou a extensão dos seus medos. As sombras da dúvida e da ansiedade podem ter lançado trevas sobre a sua alma, tornando difícil imaginar uma saída. Mas ouça a firme palavra de Deus agora. Estou contigo. Não temas, nem te espantes. Na quietude do seu coração, entregue suas batalhas a Ele. Deixar Deus travar suas batalhas não é um sinal de fraqueza, mas sim um ato de profunda fé. É necessário reconhecer que você não pode fazer isso sozinho, que sua força por si só é insuficiente. Mas ao se render, você abre a porta para a intervenção de Deus. Você permite que o Todo-Poderoso mostre seu poder e graça em sua vida. E quando chegar a hora de testemunhar sua vitória, será um grande testemunho. Então, enquanto está no meio de suas batalhas, se anime. Você está sendo formado em um guerreiro fortalecido pelas provações que enfrenta. Confie que Deus transformará suas batalhas em bênçãos sem medida. Sua história, sua luta e seu triunfo final tocarão a vida de muitos. Abrace a jornada, pois a vitória já é sua. Nas profundezas do seu desespero, Josafá buscou a sabedoria de Deus, reconhecendo humildemente as suas próprias limitações diante de uma batalha esmagadora. Ele entendeu que a vitória não poderia ser conquistada apenas com sua própria força. Mal sabia ele que sua rendição abriria o caminho para a incrível promessa de Deus se desenrolar, como podemos ver em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. E disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. À medida que a batalha avançava, Josafá e seu povo escolheram louvar a Deus em vez de sucumbirem ao medo. Eles se posicionaram com total confiança enquanto Deus agia entre seus inimigos, causando confusão e caos em suas fileiras. No final, os inimigos se destruíram, não deixando nenhum de pé. Mas a história não termina aí. Após a batalha, Josafá e seu povo passaram 3 dias recolhendo os despojos da vitória. Eles experimentaram as bênçãos inesperadas que recebemos quando entregamos nossas batalhas diante de Deus e escolhemos adorá-lo em meio à adversidade. E essas bênçãos, uma vez recebidas, continuam a fluir em nossas vidas, enchendo nossos dias de abundância e paz. Essa é a natureza da graça e do favor de Deus, transbordante e sem fim. Vejamos o que está escrito em 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 ao 17. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Em nossas vidas, muitas vezes enfrentamos batalhas que nos deixam indefesos e cansados. Mas não se preocupe, pois fomos equipados com a armadura de Deus, um arsenal divino de proteção e força. Porém, não basta apenas nos revestirmos com esta armadura espiritual. Devemos também empunhar a arma mais poderosa de todas, a espada do Espírito, que é a palavra viva e inspiradora de Deus. Ele mesmo é a palavra, e sua palavra é uma espada de 2 gumes, carregando um poder imensurável ao nosso alcance.
Quando compreendemos plenamente essa verdade, o que resta temer? Se o Deus Todo-Poderoso estiver do nosso lado, quem poderá ficar contra nós? No livro de Salmos, capítulo 3, versículos 3 e 4, está escrito: Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Infelizmente, muitas vezes nos parecemos com os antigos israelitas, entrando na batalha desarmados e mal preparados. Esquecemos a incrível arma que possuímos na palavra de Deus. Subestimamos a autoridade e o domínio que nos foram concedidos como seus filhos. Mas não mais. É hora de nos levantarmos e tomarmos posse da espada do Espírito, a usando para superar todas as provações e tribulações que surgirem em nosso caminho. Saiba disso. Às vezes, Deus irá envolver você em um escudo protetor, te protegendo de todos os ataques. Outras vezes, Ele irá adiante, derrubando exatamente as coisas que se levantam contra você. Imagine o poder de um Deus que confronta seus inimigos de frente, travando batalhas em seu nome. Esta é a realidade do Deus a quem servimos. Então, meu amigo e minha amiga, lembre dessa verdade. Deus cuidará de suas batalhas, aquelas que ameaçam te dominar e te consumir, e transformará elas em bênçãos sem medidas. Entregue seus medos e dúvidas, largue as armas da autossuficiência e confie em Deus de todo o coração. No meio da tempestade, levante a sua voz em adoração e observe como Deus orquestra a vitória em seu nome. Que as bênçãos de Deus transbordem em sua vida e que você caminhe na paz abundante que só Ele pode proporcionar. Na vasta arena da vida, as batalhas inevitavelmente surgirão em seu caminho. Algumas batalhas podem exigir que você lute, enquanto outras exigem que você permaneça firme e confie no Todo-Poderoso. A questão é, você realmente crê no poder de Deus para transformar essas batalhas em bênçãos? Ou você simplesmente folheia as páginas da Bíblia sem abraçar a verdade transformadora que ela contém? Deus não está interessado apenas no seu conhecimento. Ele anseia pela sua fé inabalável na capacidade dele de fazer maravilhas em sua vida. Quando se trata de guerra espiritual, não é a sua força que prevalece, mas sim o poder de Deus fluindo através de você. Você é um canal para que a vitória dele se manifeste, pois a batalha nunca foi verdadeiramente sua para começar. Deus, em sua infinita sabedoria, é capaz de te levar de um estado de vergonha para a dupla honra. Essas palavras não são apenas promessas vazias, são as garantias divinas para você. Quando você compreende a magnitude do que Deus pode realizar em seu favor, isso fortalece a própria fibra da sua fé. Assim como Jó, que se viu no meio de uma turbulência, você também pode permanecer inabalável na sua confiança em Deus. Mesmo quando as circunstâncias parecerem terríveis e toda a esperança parece perdida, mantenha-se firme na fé de que Deus te livrará das profundezas do desespero. Numa reviravolta do destino, José foi acusado injustamente e jogado na prisão, mas mesmo dentro dos limites daquelas paredes frias, o favor de Deus brilhou sobre ele. Através da intervenção divina, José saiu das profundezas da prisão para se tornar governador, um homem de influência. Isso é uma prova do fato de que Deus não está limitado pelas nossas circunstâncias. Ele é o mestre em transformar nossos contratempos em reviravoltas. Talvez você se encontre em uma situação semelhante, se sentindo traído, abandonado ou acusado injustamente. Mas tem de bom ânimo, pois Deus é capaz de lutar por você. Ele vê as batalhas que você enfrenta, tanto as visíveis como as invisíveis, e deseja transformá-las em bênçãos sem medidas. Mesmo no seu local de trabalho, onde os desafios podem ser abundantes, lembre-se disso. Seja o que for, tudo coopera para o seu bem. Creia na intervenção milagrosa de Deus e veja como as bênçãos dele surpreendem as pessoas ao seu redor. No meio das tempestades da vida, aprenda a arte de ficar calmo. Embora os ventos possam se enfurecer e as ondas possam quebrar, encontre consolo no conhecimento de que Deus está no controle. Portanto, meu amigo e minha amiga, deixe de lado a ansiedade que te oprime. Se livre do fardo de pensar demais em como resolver cada problema. Em vez disso, encontre paz na verdade de que Deus é soberano e que Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Confie em seu amor inabalável e observe como Ele transforma suas batalhas em bênçãos. Lembre-se das palavras do Salmo 46,
Versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Abrace a quietude, deixe de lado a força do seu próprio braço e permita que Deus faça milagres em sua vida. Ele é fiel, ele assumirá suas batalhas e as transformará em bênçãos muito maiores do que você consegue possivelmente imaginar. Na vasta paisagem da consciência espiritual, o que emerge quando você contempla figuras das trevas como Satanás, o diabo ou Lúcifer? Quais são as emoções que crescem dentro de você? Medo, fúria, reticência ou indiferença? Um fenômeno intrigante surgiu ao longo do tempo, em grande parte devido à influência das artes cinematográficas, onde o cristão típico percebe o diabo como uma divindade dotada de habilidades para influenciar, alterar, perturbar, aniquilar e trazer a morte. Esta perspectiva, infelizmente, fomentou uma corrente de pavor em relação a esta entidade se estabelecendo em nossos corações. Apesar da nossa fé inabalável no poder supremo de Deus, não podemos nos livrar de uma mentalidade, permanecer despercebidos no mundo do diabo, evitar os seus assuntos, viver uma vida tão comum que não atraia o seu olhar maligno ou correr o risco de ser o seu alvo. No entanto, o que muitas vezes permanece oculto à nossa vista é a surpreendente verdade de que o diabo também sente medo. Sim, você ouviu direito. O diabo, com toda a sua astúcia e esperteza, não está imune ao medo. Ele é mais um mestre da manipulação do que um gigante do poder. Ele tem a astúcia para entender quando recuar e reagrupar e quando avançar em direção ao seu alvo. Agora vamos nos aprofundar. Quem são essas pessoas que incitam o medo no diabo? A resposta é simples: certos tipos de cristãos. Não apenas qualquer cristão, mas aqueles que incorporam um conjunto específico de qualidades que abalam profundamente o diabo. Estes são os cristãos que Satanás teme absolutamente. O que é intrigante é que estes cristãos não são necessariamente extraordinários no sentido mundano. Eles não são definidos por sua riqueza, status ou força física. Em vez disso, se concretizam pela sua fé inabalável, pela sua confiança absoluta em Deus, pelo seu compromisso inabalável com o bem e pela sua recusa em serem influenciados pelo mal. Estes são os cristãos que entendem que o verdadeiro poder não reside em impor a sua vontade aos outros, mas em submeter a sua vontade a Deus. Eles sabem que a sua força não é definida pela sua capacidade de dominar ou destruir, mas pela sua capacidade de amar, perdoar e servir. Eles estão cientes de que seu significado não é determinado pelos elogios que acumulam, mas pelas vidas que tocam e transformam. Tais cristãos vivem as suas vidas como testemunhos vivos do amor e da graça de Deus. Eles trilham o caminho da justiça, não por medo do diabo, mas por amor a Deus e ao próximo. Eles brilham com tanta luz que penetram na escuridão, fazendo com que as sombras do mal recuem. Veja, não é o poder do diabo que devemos temer. Pelo contrário, é o poder dentro de nós, dado por Deus, que o diabo teme. Portanto, devemos nos esforçar para nos tornarmos o tipo de cristãos que fazem o diabo tremer, não pela nossa força, mas pela nossa fé, pelo nosso amor e pelo nosso compromisso com a vontade de Deus. E lembre-se, no grande esquema das coisas, não é o diabo quem tem a palavra final. É Deus e aqueles que seguem seu caminho, que finalmente prevalecem. A face de Deus, um imenso poder, a personificação de um Deus invisível, o espelho da divindade que uma vez refletiu em nós, mas foi manchado pelo pecado. Colossenses capítulo 1, versículo de 15 a 18 fala sobre isso. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo isso foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subexiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos,
para em todas as coisas ter a primazia. Esta imagem, este espelho, tem implicações profundas. É a manifestação divina do Pai invisível, uma revelação inegável para toda a criação. O Cristo que encontramos nas Escrituras, este Jesus, é o retrato divino. Suas palavras ecoam Deus. Suas ações são do próprio Pai, pois Ele é o corpo divino. Sua existência precede o próprio tempo, fato aterrorizante para o adversário, o diabo. Seu reinado se estende sobre tudo o que existe, invocando medo em nossos inimigos espirituais. A gravidade dessas verdades é tremenda. O apóstolo Paulo enfatiza que Cristo, como imagem de Deus, existe para iluminar a vontade do Pai, para manifestar as suas obras. O conceito da imagem de Deus é um testemunho da divindade de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 6 afirma ainda o seguinte: ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. O inimigo, o Deus deste mundo, tenta encobrir a mente dos incrédulos, os escondendo do radiante evangelho de Cristo, que faz a imagem de Deus. No entanto, aqueles que verdadeiramente viram Jesus, viram o próprio Pai. Esta é a verdade poderosa que nem mesmo o diabo pode enfrentar. Então lembre-se, como cristãos somos chamados a espelhar Cristo, a refletir a imagem de Deus em nossas vidas, e é isso que Satanás mais teme. Quando nos esforçamos para refletir o amor, o perdão e a justiça de Cristo em nossas vidas, nos tornamos o tipo de cristão que Satanás realmente teme. Sim, fomos manchados pelo pecado, mas através de Cristo podemos restaurar a nossa semelhança com o Pai. Nossa jornada é nos esforçarmos continuamente para nos tornarmos mais semelhantes a Jesus, para espelhar sua imagem, seu amor, sua misericórdia e sua justiça. Esta jornada de transformação é a nossa maior arma contra o inimigo. Nesta jornada devemos lembrar de amar como Jesus, perdoar como Jesus e servir como Jesus. Pois quando fazemos, nos tornamos a personificação daquilo que Satanás mais teme. Um cristão que espelha Cristo, um cristão que vive o Evangelho, um cristão que demonstra o amor, a misericórdia e a justiça de Deus. Portanto, devemos nos esforçar para nos tornarmos o tipo de cristãos que Satanás teme, aqueles que refletem a imagem de Deus, aqueles que personificam o amor, a misericórdia e a justiça de Jesus. Devemos nos esforçar também para nos tornarmos mais semelhantes a Jesus todos os dias, pois esse é o caminho para a vitória, o caminho que nos leva para mais perto de Deus e o caminho que nos torna o tipo de cristãos que Satanás teme absolutamente. A ideia é que o diabo deve ser temido e devemos nos esconder para permanecer fora de suas garras, mas quero reservar um momento para desvendar essa narrativa. Veja, não somos nós que deveríamos estar correndo com medo. Em vez disso, Satanás treme ao ver certos tipos de cristãos. O medo é uma arma poderosa no arsenal do diabo, mas se torna impotente na presença da fé. Imagine um cristão que é firme em sua fé, resiliente em sua caminhada com Deus e inflexível em seu compromisso com o amor, a compaixão e a verdade. Esse é o cristão que Satanás teme. Este cristão não se esconde com medo, mas permanece firme, vestido com a armadura de Deus, pronto para enfrentar qualquer desafio que surja em seu caminho. Ao caminharmos em nossa jornada espiritual, não esqueçamos que o diabo não tem poder sobre nós. Em vez disso, a sua influência diminui quando confrontado por um cristão firmemente alicerçado na fé. A chave está em reconhecer as armadilhas que permitem ao diabo uma posição segura em nossas vidas. Enquanto cairmos inconscientemente nestas armadilhas, continuaremos vítimas da sua influência. Devemos lembrar que não somos mais crianças brincando de esconde-esconde. Como cristãos, não precisamos nos esconder ou fugir com medo do diabo. Somos soldados de Cristo, fortalecidos pelo seu amor e graça. Temos o poder de resistir à influência do diabo e fazê-lo fugir de nós. É aí que reside a ironia. O diabo, aquele que temíamos quando crianças, também teme. Ele teme o cristão que permanece firme em sua fé, que ama incondicionalmente, que ilumina sua luz diante das trevas. Este é o cristão que Satanás teme absolutamente. Foi dado o poder de pisar serpentes e escorpiões e de vencer todo o poder do inimigo.
Então vamos usar nossa armadura, manter a cabeça erguida e caminhar com fé, sabendo que somos aqueles que o inimigo teme. Veja, há um equívoco comum entre nós de que a luta entre Deus e Satanás é uma batalha longa, uma maratona de poder. No entanto, isso não poderia estar mais longe da verdade. Muitas vezes esquecemos a imensidão do poder de Deus, colocando limitações ao ilimitado. Sim, reconhecemos que Deus é poderoso, mas será que compreendemos verdadeiramente a magnitude do seu poder divino? Vamos pensar sobre isso sob uma luz diferente. Imagine uma balança com o poder de Deus de um lado e o de Satanás do outro. Alguns podem imaginar um equilíbrio próximo, com Satanás em 95% e Deus apenas inclinando a balança para 100%. Esta concepção, embora comum, desmente a verdadeira natureza da onipotência de Deus. Verdade seja dita, não há competição aqui, nem luta ou batalha. A palavra de Deus nos lembra que seria necessário apenas um anjo para amarrar Satanás durante 1 milênio. Se o poder de Satanás não é nem igual ao de um anjo, como ele poderia ser comparado ao Rei dos Reis? Em essência, o diabo é uma mera sombra na luz radiante da glória de Deus. É essencial para nós, como seguidores de Cristo, reconhecemos isso. Somos filhos do Altíssimo e dentro de nós reside uma herança divina de força e graça. O diabo teme esse conhecimento dentro de nós. Ele treme ao pensar num cristão que conhece verdadeiramente a sua linhagem divina e o poder ilimitado do seu Pai Celestial, pois no final um cristão plenamente consciente do seu lugar no esquema celestial e do poder do Senhor, a quem serve, é o maior medo de Satanás. Devemos abraçar esta verdade. Vamos despertar para a realidade da nossa herança divina. Vamos deixar o diabo saber que não estamos apenas conscientes do poder infinito de Deus, mas também do nosso lugar como seus filhos amados. Ao fazer isso, nos tornamos os cristãos que Satanás realmente teme. Então hoje, enquanto vivemos nossas vidas, vamos manter esse conhecimento perto de nossos corações. Vamos lembrar que somos filhos de um Deus poderoso, um Deus tão poderoso que não há competição entre ele e Satanás. Sejamos os cristãos que Satanás absolutamente teme. Continue abençoado e deixe que o amor de Deus continue te guiando. Nos cantos sombrios da minha juventude, o medo velado do escuro me dominava como um vício. A noite era um playground assustador de perigos invisíveis, um palco montado para o de olhos cobertos enredar os incautos. Esses medos, tão implacáveis quanto irracionais, me mantiveram ensaiando pelo abraço reconfortante de uma lâmpada ou fonte de luz, um farol que afastaria a escuridão invasora. A vida seguiu em frente e minha adolescência me encontrou encolhido sob o mesmo manto de terror. Só que desta vez um raio de luz perfurou a escuridão. Foi a iluminação divina do Senhor, um brilho avassalador que queimou o pavor que eu nutria. Fiquei fascinado por sua glória, sua magnificência, e não pude deixar de ensaiar por aprofundar minha conexão com Ele, por me tornar um instrumento de sua vontade. Então embarquei em uma jornada espiritual guiada pela oração e pela intercessão. À medida que cresci na fé, fui levado a orar pelos outros, uma comunhão espiritual acontecendo sob a reconfortante coberta da luz. Mas então chegou o dia em que este santuário foi violado. Então estava orando profundamente, a luz tremeu e morreu, mergulhando na temida escuridão. O pânico tomou conta de mim, o terror familiar crescendo como uma onda monstruosa. Quase pude ouvir a aproximação sussurrante do inimigo invisível, meu chamado para meus pais ficando sem resposta. Mas no momento em que o desespero ameaçava tomar conta de mim, as palavras divinas que eu havia confiado em meu coração surgiram. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Esta escritura, meu escudo espiritual, explodiu de meus lábios, lutando contra o medo que procurava me consumir. Levantando, repeti esse mantra divino, aproveitando sua força. Minha voz, antes trêmula, agora soava com convicção enquanto eu orava na linguagem do Espírito Santo. Não tenho medo. Recuso a sucumbir ao medo. O inimigo não tem poder sobre mim. Essa ação de fé ecoou na escuridão, minha confiança aumentando a cada declaração.
Foi como se o espectro do medo tivesse recuado, afastado pela fortaleza da fé que eu havia erguido. Então, como se conhecesse minha voz, a luz voltou. Não é um surpreendente testemunho de fé? Daquela noite tirei lições profundas. Os cristãos que caminham firme na fé, que aproveitam o poder do amor e da mente concedido por Deus, é aquele a quem Satanás mais teme. Este tipo de cristão, armado com a palavra, é inflexível diante das trevas e faz o inimigo fugir. Vamos então nos esforçar para sermos cristãos, pois ao fazê-lo, levamos luz aos cantos mais escuros e nos tornamos o farol que Satanás absolutamente teme. Você já tentou mover um objeto grande de um lugar para o outro sozinho? Com certeza foi bem mais difícil do que se alguém tivesse te ajudado. Os fardos ficam mais pesados quando os carregamos sozinhos e mais leves quando temos apoio. No entanto, existem pesos nesta vida que ninguém pode carregar por você. Só você pode levá-los. Ninguém pode crescer, desenvolver ou envelhecer por você. Ninguém pode viver ou prestar contas de sua vida por você. Os desafios de sua vida podem não ser novos, mas são específicos para você. Se você não enfrentá-los e lidar com eles, ninguém poderá fazer isso por você. Ninguém pode se tornar um cristão verdadeiro para salvar a sua alma. Biologicamente, uma mulher vivencia um ciclo todos os meses. Com esse ciclo vem mudanças físicas para ela. É um fato biológico que não pode ser mudado. Não importa o quanto você a ame ou quão íntimo seja dela, você nunca poderá carregar esse fardo por ela. Isso é verdade para muitas outras áreas da vida. Existem pesos que você não pode carregar sozinho e pesos que ninguém pode carregar por você. E nossas vidas estão repletas desse tipo de peso. Alguns de nós carregamos pesos de responsabilidades e necessidades financeiras. Alguns carregam o peso de crises familiares, de um parceiro que não ama, de um filho ou um irmão problemático, de uma crise de emprego ou de problemas de saúde. O livro de Jó disse corretamente que um dos principais elementos da vida é que a humanidade enfrenta problemas desde o dia em que nascemos até o dia em que deixamos este mundo. Veja o que está escrito no livro de Jó, capítulo 5, versículos 6 e 7. Porque a aflição não vem do pó, e não é da terra que brota o enfado, mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Cada pessoa que você conhece ou vê na rua, independentemente de sua aparência, pode estar carregando, prestes a carregar ou acabou de carregar um fardo agora. Você pode cair em uma dessas categorias hoje ao ouvir esta mensagem. Seja qual for o que você esteja enfrentando, quero que saiba que, assim como mencionei no início deste vídeo, os pesos são mais leves quando carregados por mais pessoas e não apenas por uma só. Em Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 12 está escrito: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Não há dúvida de que você está carregando muito peso neste momento, e pode parecer que este é um daqueles pesos que ninguém pode carregar por você. Ou talvez você esteja tendo dificuldades para confiar em alguém para te ajudar e esteja lidando com isso sozinho. Deus está enviando uma mensagem para você agora através desse vídeo, para parar de tentar fazer as coisas sozinho. Isso pode ser difícil, especialmente se você foi traído ou teve uma ajuda negada por aqueles em quem confiava. Alguns de nós crescemos ao longo dos anos e confiamos apenas em nós mesmos para resolver nossos problemas. Muitos de nós já aceitamos a ajuda de alguém que abusou da oportunidade, se tornou próximo demais e depois quebrou a nossa confiança quando mais precisávamos. Consequentemente, aprendemos a depender apenas de nós mesmos, mesmo que isso significasse carregar o dobro do peso que poderíamos carregar. Você pode não saber disso, mas muitas pessoas que você vê e que gostam de fazer as coisas sozinhas, não gostam disso. Elas adorariam encontrar alívio também. Elas gostariam de sentar e ver as coisas acontecerem, mas porque têm medo de confiar em outra pessoa por vários motivos, elas assumem o fardo sobre si mesmas. O lado negativo disso é que elas acabam carregando fardos que deveriam ser carregados por mais de uma pessoa. Você pode ser um pastor,
um líder de uma organização ou apenas um membro respeitável de sua família que deseja que as coisas sejam realizadas. Deus está usando este vídeo para dizer para você que fazer tudo sozinho é encurtar sua vida a cada momento. Você está levando mais do que pode aguentar. Outro problema é que isso nos afasta cada vez mais da confiança em Deus e da dependência de nós mesmos. É por isso que muitos de nós somos impacientes com Deus. Queremos que seja feito do nosso jeito e queremos agora. A Bíblia alerta sobre esse modo de vida em Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Você percebe como uma mudança nesse sentido pode afetar não apenas seus resultados, mas também sua saúde e seu corpo? Deus não nos salvou e nos resgatou para que fizéssemos tudo sozinhos. Isso significa então que não devemos ser responsáveis e apenas deixar isso nas mãos de Deus? Não. Deus não nos chamou para a preguiça. No entanto, Ele quer que confiemos nele de todo o coração e nos apoiemos nele para obter entendimento e sabedoria. Eu não vou mentir para você. Há muitas coisas que você pode fazer por si mesmo sem Deus, mas nenhuma delas trará vida. Existem muitos prazeres que você pode ter nesse mundo, mas a verdade é que todos eles serão às custas da sua alma na eternidade. Qualquer coisa longe de Deus é cansativa, destrutiva e resultará em morte. Mas Deus é vida. Ele convida você a colocar suas necessidades e fardos diante dele, pois ele cuida de você. Ouça o que diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois ele cuida de vocês. Eu amo muito esse versículo. Ele destaca tudo o que estamos mais inclinados a lidar sozinhos: ansiedades, problemas e preocupações. Você pode não saber disso, mas cada vez que permite que seus desafios te afetem de tal maneira que você começa a se preocupar e ficar ansioso, você está lidando com eles sozinho. Aos nossos olhos, os nossos problemas são montanhas altas demais para serem escaladas, vales escuros demais para serem atravessados e oceanos profundos demais para serem superados. Mas para Deus, eles não são nada. Quando todo o exército de Israel confrontou o exército dos filisteus, um soldado gigante os afrontou por se manterem firmes com sua própria força. Mas quando um garoto ficou ao lado de Deus, ele derrubou esse mesmo gigante que paralisou todo o exército. Quando Israel entrou em uma guerra contra outra nação, confiando na força do próprio braço, mesmo Israel sendo a nação maior, eles foram derrotados. Mas quando Israel foi, crendo na força de Deus, eles saíram vitoriosos. Não é de admirar que Paulo tenha escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A garantia do seu acesso a Deus está no fato de que ele ama e se preocupa profundamente com você. Isso é o que Pedro estava dizendo no versículo que lemos anteriormente. Quando você se preocupa com alguém, você quer fazer parte de suas lutas e vitórias. Deus se entristece quando tentamos fazer as coisas por conta própria. Quando tratamos Deus como se ele não estivesse presente, limitamos o seu envolvimento em nossas vidas. Mas quando entregamos nossas necessidades e dependemos dele para obter sabedoria e vitória, não há como perder. Talvez você esteja me ouvindo em um momento crucial da sua vida agora, sem saber o que fazer. Talvez você nem saiba por onde começar a confiar em Deus porque ficou sozinho por tanto tempo. Ou talvez você esteja perdendo o controle sem saber o que fazer porque o peso é demais. Até agora, você carregou tudo sozinho. Até agora, você tem feito o seu melhor para manter as coisas no lugar. Deus está dizendo agora: tenha paz. A presença de Deus é um lugar de descanso. Quando cremos em Deus o suficiente para confiar nele para nos ajudar, ele nos dará descanso do nosso cansaço. O que Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Você não está sozinho, meu amigo e minha amiga. Deus, que é seu Pai, quer te ajudar se você tomar hoje a decisão de confiar nele e parar de viver como se estivesse sozinho. Se você precisa de sabedoria, ele dá sabedoria. Se você precisa de graça e força para superar uma luta, ele é suficiente. Se você precisa de alívio do trabalho árduo e do peso de muitas responsabilidades, ele é o grande provedor de paz. Você pode confiar nele. Você não precisa falar muito. Você apenas precisa crer nele e deixar que ele assuma o controle. Leve seus problemas e cansaços a Deus em oração. Às vezes, temos poucas respostas porque não pedimos. Temos poucas respostas porque não cremos. Se confiar em Deus, você verá a mão dele em sua vida. Você quer tomar essa decisão hoje? Você já tentou sozinho. Veja o quanto conseguiu resolver. Dê uma chance para Deus mostrar até onde ele pode levar aqueles que seguem a ele genuinamente. Ser filho de Deus significa ser um cristão verdadeiro. Significa estar disposto a abrir mão da sua vontade para que Deus possa assumir o controle da sua vida. Chegou a hora de parar de tentar fazer as coisas sozinho. É hora de deixar Deus agir através de você, para que Ele possa te ajudar a alcançar tudo o que já está preparado para uma vida abençoada. Qual é a montanha diante de você neste momento da sua vida? Existe algo em sua vida que faz parecer que você está sozinho e que não há ninguém ao seu lado, nem mesmo Deus? Deus está falando uma coisa para você agora. Ele quer que você fique calmo e mantenha sua fé. Deus quer que você saiba que Ele está com você, mesmo quando as coisas estão mais difíceis. Certa vez, não muito tempo atrás, tive um período de angústia na minha vida. Eu estava orando, mas minha cabeça estava cheia de ideias, e essas ideias não eram a voz de Deus. O diabo fez parecer que eu estava apenas pensando comigo mesmo sobre minha vida e as pessoas ao meu redor. Ele fez parecer que era eu quem estava chegando a algumas conclusões sábias. Essas conclusões alimentaram essa angústia. As vozes que ouvi diziam coisas como: ninguém realmente se importa com você. Você está sozinho nessa. Não confie em mais ninguém, pois mesmo as pessoas mais próximas de você estão aí apenas pelo que desejam obter de você e não porque realmente se importam com a sua vida. Você está sozinho nesse mundo. Essas palavras ficavam se repetindo na minha mente e, para ser muito sincero, cheguei a dar ouvidos e a repetir as mesmas palavras em voz alta. Fui convencido a acreditar nelas e fiz disso minha própria voz. Mas percebi que quanto mais eu falava essas coisas, mais afastado eu ficava daqueles que estavam genuinamente preocupados comigo. Continuei dizendo a todos que estava bem e que não precisavam se preocupar comigo, enquanto na minha cabeça eu os acusava de não estarem me ajudando. Mantive distância daqueles que queriam me ajudar, mas os julguei por não estarem ao meu lado. Você pode perceber que o que eu estava vendo era uma mentira do diabo. O que eu sentia também era uma mentira. E quanto mais eu focava naquilo, pior eu ficava. Fiquei cada vez mais triste. Fiquei mais fraco e desmotivado. Eu estava perdendo qualquer razão para viver ou amar a vida. Então, 2 dias depois daquela experiência, quando eu estava acordando, o Espírito Santo começou a falar comigo. Fiquei feliz, porque apesar de tudo que estava acontecendo, o Senhor me manteve conectado a Ele. Essa é a razão pela qual o diabo quer nos desconectar de Deus. Ele sabe que quanto mais longe estamos de Deus, mais ele pode manipular e causar estragos em nossas vidas. Mas com Deus, ficamos em vantagem. O Espírito Santo me disse: pare e ouça. Sempre que você ouvir uma voz dizendo que você está sozinho, que você não é suficiente, que não consegue vencer, saiba que essa não é a minha voz falando com você, mas sim o seu inimigo, o diabo. Por qual razão eu entraria em contradição com a minha palavra para você? Eu não te disse que nunca te deixarei e nem te abandonarei? Não te disse que estarei sempre contigo para te guiar quando virares para a esquerda e para a direita? Eu não te disse que estarei com você e te darei descanso? Você esqueceu que a minha palavra diz: com o Espírito Santo dentro de você, você tem esperança de um futuro glorioso? Eu também disse que aquele que vive em você é maior do que aquele que está no mundo e que meu amor por você é eterno. Além disso, eu também disse que vou te dar pessoas que estarão aí para te ajudar no seu momento de necessidade. Se você se esquecer das coisas que eu disse,
você vai acreditar nas coisas que eu não disse. Portanto, de agora em diante, no momento em que você ouvir essas vozes ou ter esses pensamentos, responda a eles com o que a minha palavra diz a seu respeito. Quando você responder a essas vozes usando a minha palavra, você as vencerá. Como um martelo poderoso, essas palavras pareceram quebrar as correntes da angústia que me prendiam e senti a paz de Deus sobre mim. Portanto, da mesma forma, quero que saiba que você também pode tomar essas palavras para si mesmo hoje e crer que elas são as palavras de Deus para você. O salmista escreveu no Salmo 46, versículo 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus ainda não terminou a obra dele em você, meu amigo e minha amiga. Enquanto estiver firme na fé, Deus estará sempre olhando para você. Sim, tudo na sua vida pode não parecer perfeito agora. É verdade que você pode ter muitas perguntas que parecem sem resposta e parece que tudo está indo de mal a pior. Mas por favor, saiba disso. Assim como o salmista disse, Deus quer que você fique calmo e se apegue à fé. Aprendi ao longo dos anos que Deus está mais próximo de nós nos momentos mais sombrios quando não o sentimos. São nos momentos em que você se sente mais sozinho que Ele está mais próximo. Pense sobre isso. Pode ser difícil de acreditar, mas é verdade. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 18: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Imagine ouvir que no meio de uma tristeza ou decepção, Deus está mais próximo. Você pode começar a se perguntar: como Ele pode estar perto de mim, sendo que ainda sinto essa dor? Como pode Ele estar perto de mim e essa dor não vai embora? Acredite em mim, meu amigo e minha amiga. Todos que já andaram com Deus enfrentaram grandes dificuldades que os pressionaram até chegarem ao limite de suas habilidades. Se você já foi muito pressionado por qualquer situação na sua vida, mesmo enquanto confiava em Deus, seja bem-vindo ao clube. Pense em questões que ameaçam a vida, situações assustadoras, crises familiares e frustrações. Todas essas são questões comuns com as quais muitos dos que são de Deus têm que lidar há muito tempo. Assim como os 12 discípulos, ter Jesus no seu barco não significa que a tempestade não se levantará contra você. Mas quando Deus se levantar em seu favor, as tempestades cessarão. A Bíblia nos conta que Jesus estava no barco com os discípulos, mas enquanto eles navegavam pelo mar da Galileia, ele dormiu para poder descansar de todo o trabalho daquele dia. Enquanto ele descansava, uma tempestade surgiu e dificultou a navegação dos discípulos. E de alguma forma Jesus não acordou. Acredito que Jesus teve a intenção de fazer isso para que pudesse ensinar a eles e a nós algo sobre como ele trabalha. Veja, eles lutaram contra o mar por um tempo e perceberam que se continuassem, teriam se afogado. Então, um dos discípulos se lembrou que Jesus estava com eles no barco e foi acordá-lo. A Bíblia diz que ao acordarem Jesus, os discípulos clamaram: Senhor, não te importa que perecemos? Isso soa exatamente como nós, sempre que temos um problema. Mas falarei sobre isso em breve. A Bíblia diz que Jesus se levantou e repreendeu o vento e o mar, e imediatamente tudo ficou calmo novamente. O mar revolto ficou calmo e quieto. Isso surpreendeu os discípulos novamente. Então Jesus perguntou a eles: onde está a sua fé? Hoje, Deus ainda está fazendo a mesma pergunta para você e para mim. Onde está a sua fé? Você pode estar pensando em uma fé grande e poderosa, mas Jesus nos disse que mesmo quando você tem uma fé tão pequena quanto um grão de mostarda, você pode mover montanhas em sua vida. Teremos muitas dificuldades em vencer os nossos problemas, assim como os discípulos tiveram naquela época, se tentarmos resolver tudo por nós mesmos. Ao passarmos por esses problemas e tempestades, o diabo continuará nos convencendo de que estamos sozinhos e que Deus não está conosco. E quanto mais prestamos atenção nisso, mais esquecemos que somos a morada de Deus e que Jesus vive dentro de nós. Quanto mais prestarmos atenção a essas mentiras, mais nossas mentes ficarão distantes da verdade de que Deus está do nosso lado e dentro de nós. Porém, se como os discípulos você se voltar e entregar suas dificuldades a Jesus e escolher, em vez disso, encontrar descanso na presença de Deus, Ele se levantará e trará paz para a sua vida. Veja a promessa que está escrita em Malaquias capítulo 4, versículo 2. É um exemplo a ser seguido.
Mas, para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando do curral. Você está se sentindo preso às dificuldades da sua vida agora? Permaneça na fé. Fique em paz. O diabo quer você louco de preocupação e instabilidade, mas Deus quer que você creia. Fé não significa ter o poder de consertar tudo que está errado em sua vida. Mas fé é confiar na capacidade de Deus de consertar o que está errado e encontrar descanso nele enquanto você deixa que ele assuma o controle. Ficar calmo significa que você escolhe a paz de Deus em vez do seu medo. Ficar em paz significa que quando todos estão em pânico sobre o que está acontecendo ou o que vai acontecer, você está escolhendo crer naquele que tem todo o poder. É crer que aquele que está em você, o Deus que está ao seu lado, é maior que a dificuldade da sua vida. Essa postura de fé é o que faz Deus se levantar diante do nosso mar revolto. Os discípulos deixaram de ter dificuldades contra a tempestade no mar no momento em que Jesus se levantou. Embora estivessem maravilhados com seu grande poder, eles sabiam que Deus poderia fazer isso. Eles viram Jesus curar doenças incuráveis e ressuscitar os mortos. Eles viram Jesus alimentar milhares de pessoas com uma pequena porção de comida que ele multiplicou. Eles sabiam que Jesus podia fazer aquilo. Deus está com você, meu amigo e minha amiga. E se você está se sentindo sozinho e desamparado, e até mesmo angustiado em depressão, saiba que o Senhor Jesus está aí do seu lado neste exato momento. Não perca a sua fé. Fique firme. Continue crendo. Não deixe de crer no que Deus disse sobre o seu futuro. Aguente firme. Deixe os ventos soprarem. Deixe que as coisas pareçam estar prestes a se despedaçar, mas não pare de crer na intervenção de Deus. Em vez disso, faça como os homens e mulheres de Deus da Bíblia, que tinham a certeza de que não importava o resultado, jamais desistiriam dessa luta. E mesmo que fossem jogados em fornalhas, em covas de leões famintos, ou ainda de frente para gigantes, eles não cederam à sua fé, mas decidiram que estavam dispostos a morrer confiando em Deus, e Deus se levantou em favor de todos eles. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus.